Vamos lá, então, agora as questões 7, 8 e 9. A 7, 8 e 9 tá falando de funções, nós não vimos essa parte, mas eu vou tentar explicar para vocês pelo que vocês já têm de conhecimento sobre função, tá? Para eu resolver uma função, eu tenho que ter a tabelinha do x e do y, temos que montar o gráfico e assim por diante, né? Então, através esse pré-conhecimento que vocês têm, é que eu vou começar a dar uma orientação. Qual é a habilidade que a gente está trabalhando? Identificar os gráficos das funções de seno e cosseno, tá? Vamos lá, então. Não esquecendo que o seno, ele representa o y e o cosseno, ele representa a reta do x, tá? Vamos lá, ó. Para resolver a função de seno, devemos sempre nos lembrar que para toda função é necessário ter o valor de x para encontrarmos o y, ok? Então, para isso, sempre construiremos uma tabela. Vamos pegar aqui uma função, ó. Acho que fica mais fácil vendo o gráfico, tá? Como é a interpretação de gráfico, melhor a gente observar aqui o gráfico. Observem aqui, ó. Esse gráfico tem uma curva, um desenho, tanto do seno de x como do seno de 2x, que seria o dobro, tá bom? Vamos observar aqui, ó. Primeiro de tudo, a reta vertical é a do seno, é a do y, e a horizontal é a do x, tá? Como nós estamos trabalhando só com o seno, observem aqui, ó. Voltando, ó. Construir o gráfico da função y igual a seno de 2x, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou ter de informação? Eu vou ter informação do x e vou ter informação do y, mas dentro da função de seno, tá? Não estou trabalhando com cosseno por enquanto, é só o seno. Então, vamos observar isso aqui, ó. Esse gráfico, ele tá fazendo tanto a curva da resolução do x, do seno de 1x, como da função do seno de 2x, que seria o dobro, tá? Vamos observar aqui. Primeiro de tudo, eu tenho que construir uma tabela. Essa tabela, ela tem que ter para mim todos os valores, os extremos da circunferência. Quem são eles? 0, 90, 180, 270 e 360. Só que esses valores têm que estar em radianos, tá bom? Então, vamos observar isso aqui, ó. Eu peguei um gráfico já com as duas funções, então eu vou tentar explicar as duas funções dentro da mesma tabela e gráfico, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos só inverter. Faz de conta que aqui em cima é o x, tá? Que nós vamos trabalhar com a função do x. Então, eu pego a primeira coluna e a última. Primeira linha e a última. Então, suponhamos que aqui, ao invés de 2x, fosse 1x só, tá? Que assim seria a construção da função de seno de x. Então, suponhamos que aqui fosse x. Aí, quais são os 5 valores das extremidades? 0, π sobre 2, que representam 90, π, 180, 3 meios de π, 270, e os 2 π's, que representam 360. Toda função tem que aparecer esses valores. O que vai mudar? O valor aqui do y, que dependendo da posição do que eu pedi, ou seno ou cosseno, o valor aqui vai mudar. Porque todo valor de ângulo ou de radianos, ele tem um valor de seno e tem um valor de cosseno diferente, a maioria das vezes, tá? Então, vamos só observar o seno e o cosseno. Estou trabalhando com seno, então vou olhar no círculo trigonométrico os valores das extremidades só do seno. Então, vou observar aqui, ó, 0 graus ou 0 π. Qual é o valor do seno? 0. 90 graus, que seria o π sobre 2. Qual é o valor do seno? 1. O π, que seria o 180, qual é o valor do seno? 0. Tudo isso está na circunferência, tá? 3π sobre 2, que é o 270. Qual é o valor do seno? Menos 1. 2π, que é o 360. Qual é o valor do seno? 0. Já tenho a informação, ó, observe que estamos trabalhando só com a primeira linha e a última, tá? Vamos tentar não se confundir
Eu tinha que ter pego o gráfico separado, mas eu acabei não conseguindo colocar. Então, enfim, vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, vamos só observar. Suponhamos que esse valor aqui não seja 2x, seja o x, tá? Esse é um x. Então, eu tenho aqui, ó, 0, 180, 0, 90, 180, 270 e 360. Todos eles escritos em radianos. Esse valor não é do x? Então, vou colocar na reta do x, que é a horizontal. Então, 0 aqui no comecinho da reta. Vou pro π sobre 2. Vou pro π. Vou pro π do 3π sobre 2 e os 2π, tá? O que eu faço agora para construir a minha curva aqui, que seria o meu gráfico? Eu vou unir os pontos x e y. Se o x vale 0, o y também vale 0 aqui, ó. O seno de 0 também é 0. Então, vou colocar o pontinho aqui, ó, na união entre as duas retas. Porque eu não tenho aonde ir com 0. Vai ficar paradinho aqui. O π sobre 2 tá aqui, ó, no x. Quanto vale o seno, que é o y? Vale 1. Então, eu vou subir e o meu pontinho tá aqui, ó. Então, já liguei os dois aqui. Agora, eu vou pro π. O meu π aqui tá no x, tá aqui. Quanto vale o π? 0. O seno de π é 0. Então, não tem para onde eu ir. Então, eu vou colar aqui na reta do x, ó. Π, aí eu vou lá procurar. Vou tentar ligar no seno, na reta do seno, que é o y, eu não vou encontrar. Então, eu coloco aqui, ó. Pontinho tá aqui. Vou pro próximo. 3π sobre 2, que é o 270, né? Ele tá bem aqui, na reta do x. Quanto é o seno de 3π sobre 2, que é o 270? Menos 1. Então, eu vou pegar e vou descer aqui, ó. Observem que tá vindo a reta, tá vindo de 0 a 1, de 0 a menos 1. Então, 3π sobre 2 é menos 1. Eu ligo o pontinho aqui. E o 2π, que é o 360, quanto equivale Quanto ele equivale o seno de 360? 0. Então, 2π eu vou ligar onde? Vou colocar aqui na reta do cosseno, ou na reta do x. Pronto, já liguei todos os pontos. Já marquei todos os pontos, agora é só ligar. 0, o π é igual a 1, o π sobre 2 é igual a 1, o π é igual a 0, o 3π sobre 2 é igual a menos 1, então eu traço aqui, e os 2π é igual a 0, tracei aqui. Então, essa curva de vermelho representa a função de seno de 1x só. E nós temos aqui a função de 2x, então é o dobro da função, que na verdade vai ser a metade dos valores. É estranho, mas é isso aí, tá, gente? Então, observem aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui na coluna, na tabela? Uma informação a mais, ó. O x, o y e a própria função, que é 2x. Então, essa tabela aqui é realmente da função de seno de 2x. Então, o que eu estou observando? Que para isso, eu tenho que colocar a função, 2x. Então, eu vou colocar lá todos os valores das extremidades. 0, π sobre 2, x, 3π sobre 2 e 2π. Por que aparece aqui mais uma linha com o x? Porque se vocês observarem, a reta aqui é y e x, não tem reta de 2x. Então, para que eu possa construir esse gráfico aqui, construir essa curva aqui do gráfico da função de 2x, eu tenho que me orientar pelo x, que é o que aparece, x e y só. Então, o que eu vou observar? Vou pegar os valores de seno de 1x e vou dividir tudo pela metade. Então, vamos lá. Coloquei os valores das extremidades. 0, π sobre 2, x e tananã. Agora, eu vou colocar a metade. Metade de 0 é o próprio 0. Metade de meio é 1/4. Metade de 1 é meio. Metade de 3 meios é 3/4. E metade de 2 é 1. Ó, escreveram errado aqui, ó. Mas vamos supor que aqui seja só 1π, tá? Acho que na hora da pessoa digitar, digitou errado. Então, aqui, ó. Aqui, metade de 2 é 1. Vocês vão ver aqui no gráfico, ó. Tá? Metade de 2, ó, 1π. Então, o que eu vou usar?
Vou novamente orientar vocês a colocar os valores de seno. Ah, eu vou orientar por 1/4, por 1/2, por 3/4? Não, vou te orientar pelos valores originais das extremidades. 0, π sobre 2. Isso daqui, que está em x, é só os valores pela metade para que eu possa colocar na reta. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o seno de 0? Continua sendo 0. Seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0. E assim por diante. O valor dos senos são os mesmos, tá bom? Porque eu estou observando o mesmo valor, não estou observando esse aqui do meio. Esse do meio só serve para eu colocar os valores na reta, tá? Então, vamos lá, vou pegar todos os valores de x e vou colocar na reta. Então, eu vou pegar lá o 0, 1/4 de π, meio π, 3/4 de π e parei no π. Aqui tá 2, mas é 1, tá bom? Então, observem aqui, ó, que essa reta em azul, ela é a reta do seno de 2x. A gente observando aqui dá a impressão que é o dobro da função, mas na verdade é a metade, tá? Então, nesse caso, o que eu estou observando? Que o seno, a função de seno de 1x, ela é mais espaçada. E a função de seno de 2x, ela é mais encolhida. Então, quanto maior o valor da função, menor, mais próximo vai estar os valores de x. Mais encolhidinha ela vai estar. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho os valores de x, 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π, eu vou ligar os pontos dele no y. Então, 0 com 0, π sobre 4, eu vou ligar com 1. O π eu vou ligar com 0, o π sobre 2 no caso, né? O 3/4 de π eu vou ligar com -1, que é o valor do seno, e o π eu vou ligar com 0, tá? Então, já está construído o gráfico. Então, se vocês observarem aqui, ó, só pelos valores que estão na reta e que estão sendo ligados, dá para a gente observar qual é a função. A de vermelho é a função, digamos que é a original, a função de seno de x. E tudo que vier depois, ou vai estar mais encolhido, ou vai estar mais espaçado. Então, se fosse seno de meio x, x dividido por 2, ia espaçar mais a reta, a função. Porque ao invés de ser a metade, seria o dobro. Então, quando é 2x, o valor é metade. Quando é metade de x, o valor é o dobro. É confuso? É. Mas se vocês pesquisarem um pouquinho o que eu estou falando na internet, vocês vão ver que tem aulas e tem gráficos para vocês fazerem a leitura de uma forma bem simples, tá? Vamos lá, então. Acho que deu para compreender essa partezinha aqui, né, da função. Mas, gente, mas qualquer coisa, entra no meu privado que eu respondo. Pode ser que eu não responda na hora, gente, mas eu respondo, tá bom? Vamos ver o que tá faltando aqui. Ah, tá. Tá, lembrei. Vamos lá. Quando a gente está falando de reta, de função, a gente vai falar de amplitude e período. O que é amplitude? A amplitude é a altura. Então, qual o valor de y? O valor máximo e mínimo de y? É 1. Tá vendo aqui o valor máximo? 1. Então, essa é a amplitude, é a curva da função. Então, quanto maior for o valor de y, tá? Maior o valor de y, maior vai ser a curva. Então, vai ficar maior, mais alta a curva. E o período, e no caso aqui do período, ele é a distância. De onde a onde vai essa curva? Vai de 0 a 2π na função de x. Vai de 0 a π na função de 2x, tá? Então, amplitude e altura é o valor do y. E período é o valor do x. Quanto mais espaçado, maior o valor do período. Quanto mais encolhido, menor o valor do período. Falei meio grosseiramente, mas acho que deu para entender, tá? Vamos para a próxima agora.
Vamos agora falar da função do cosseno, tá, gente? Não muda muita coisa, não, mas muda algumas coisas, tá? O que que muda? Olha o desenho do gráfico como muda, tá? Ele fica mais, digamos, com menos curva, fica como se fosse uma... vamos falar assim por cima, um buraco, tá? Não vai ter tanta curva. Então, vamos observar isso aqui, ó. Função do cosseno. Se eu quero a função do cosseno de x, o que que eu vou ter aqui no meu gráfico? O valor de x e de y. O que que significa o x? As 5 extremidades da circunferência. O que que significa o y? O valor do cosseno de cada extremidade. É só isso que vocês vão fazer, tá? Então, para vocês tanto analisarem o gráfico como para vocês construírem o gráfico, a forma de interpretar é a mesma. O x, eles são todos os valores das extremidades em radianos. E o y vai ser o valor do cosseno de cada uma dessa extremidade. Vamos observar aqui, ó. Se eu tenho 0 em x, esse 0 graus, ele equivale a quanto em cosseno? 1, porque ele está na reta do... Se vocês observarem lá no ciclo trigonométrico, o 0 graus, ele está na reta do cosseno. Então, ele está coladinho nele, é o primeiro ponto de extremidade. Então, o valor do cosseno dele é 1. O π sobre 2, que é o 90, ele está lá em cima. Quando ele desce na circunferência para encontrar o valor do cosseno, a gente encontra o valor 0. O π é o 180, ele está lá do lado esquerdo da circunferência. Então, ele está colado na reta do cosseno. Então, está do lado esquerdo é negativo. Então, π é igual, o cosseno é menos 1. O 3 meios de π é o 270, que está lá embaixo, na reta do seno. Então, quando ele sobe para encontrar o cosseno, ele encontra o quê? 0. E o 2π também está colado na reta do cosseno, tá? Então, no valor dele, do cosseno, é 1. Vamos só ligar aqui, ó. 0 graus. Quanto equivale o cosseno? 1. Então, ele não vai começar aqui, ó, como no seno, no 0. Ele vai começar lá em cima na reta do cosseno, na reta do seno, tá, gente? Que os valores mudam aqui, mudam as posições, mudam os valores. Então, a gente vai ligar os pontos, tá? É a única diferença. Quando começa aqui do 0, eu sei que é a função do seno. Quando começa aqui de cima, quando começa na reta, aqui na junção entre as duas retas, eu sei que essa função é do seno. Quando ela começa na reta do y, eu tenho que observar que a função é cosseno. Daí a gente vai pegando alguns macetes e diferenciando a reta da função seno e cosseno, tá bom? Então, aqui, ó, 0 graus, ou 0 π radianos, é igual a 1 cosseno. Então, ó, o cosseno de 0 é 1. Então, eu vou lá, 0 em x, 1 em y. Pus o pontinho aqui. Vamos pro próximo. π sobre 2. π sobre 2 é o 90, então o cosseno de 90 é 0. Então, π sobre 2 eu não tenho para onde ir. Se eu for ligar aqui, não dá. Então, eu tenho que ligar em cima dele. Então, o pontinho é aqui. Cosseno de π sobre 2 é 0, então eu ligo aqui. Vamos lá, π. O π, ele tem o cosseno igual... O π, ele tem o cosseno igual a menos 1. Então, o π eu vou descer e vou até o menos 1 aqui do y, tá vendo? Ó, vou ligar os dois pontos, pronto. E o 3 meios de π, ele também vale 0, então vou ligar o ponto em cima do valor dele. E o 2π, ele tem um valor 1 de cosseno, então vou subir e vou ligar aqui. Então, quando eu ligo os pontos, eu vou ter uma curva como se fosse o inverso da função do seno. A função do seno geralmente não começa subindo, essa começa decrescendo. Então, a função do seno, ela é crescente e a função do cosseno, ela é decrescente. Tá bom? Olha aqui, ó. A imagem quer dizer o quê? O período, ou perdão, a amplitude. Então, a amplitude aqui, ó, é 1, que é no y. Ela é decrescente no terceiro e quarto quadrante. Não precisava nem saber essa informação, mas tudo bem, já que tá aqui, né? Terceiro e quarto quadrante, tá vendo, ó, decrescente. E ela é crescente no primeiro e segundo quadrante, ok? E o período são 2πs, porque começou no 0 e terminou nos 2πs. Espero ter esclarecido vocês, tá? As próximas
questões 10, 11 e 12, vai trabalhar praticamente a mesma habilidade do anterior. Só que ao invés de vocês analisarem o gráfico, fazer a leitura, vocês vão resolver a equação, que vai chegar na tabela e no gráfico. Então, essa explicação já serve para essas 6 questões. Leiam com atenção, tá? Não fiquem muito nervosos, preocupados. Façam com leveza, façam o que vocês conseguirem resolver, que tá tudo certo, tá, gente? No momento que nós estamos vivendo, o que vocês aprenderem, por enquanto, vai ser o suficiente, ou então é o que tá dando para resolver hoje. Quando a gente voltar em sala de aula, eu vou tentar resumir o máximo possível, passar o máximo de informação para vocês, tá bom? Então, por enquanto, tchau, fiquem com Deus.